Nem por um instante Maria Eduarda questionou o convite repentino para o estúdio de pintura de Benjamin, o mesmo santuário onde dias antes ela se revelara como sua salvadora perdida. O ar ali ainda cheirava a terebintina e segredos velados, as telas nas paredes como sentinelas silenciosas de uma tarde que mudara tudo. Seu rosto corava, não de calor, mas de uma ansiedade que pulsava como um segundo coração. Há 2 dias, ele fizera aquela pergunta. Se eu te oferecesse o título, aceitaria? E o eco dela ainda a fazia tremer de euforia contida. Ele decidiu. Finalmente, ele pedirá minha mão. Determinada a não demonstrar o turbilhão que sentia, respirou fundo, buscando um sorriso contido. Benjamin, de costas, observava silencioso uma das telas penduradas na parede. Uma das muitas que retratavam a noite em que ele estivera entre a vida e a morte, 10 anos antes. Quando ela entrou, ele lhe lançou apenas um olhar rápido antes de voltar a encarar o quadro, imóvel. Por que me chamou tão cedo? Ela perguntou, a voz leve, aproximando-se quando o silêncio se esticou como uma corda prestes a romper. Ele se virou lentamente, o rosto neutro. Este é o único horário livre que tenho hoje. Entendo, Maria Eduarda respondeu, aproximando-se um passo, o coração martelando contra as costelas. Benjamin inspirou, a voz baixa, porém firme. Nós já falamos muito daquela noite. Mas ontem percebi algo. A maior parte das lembranças é unilateral. Só eu tenho. Maria Eduarda ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, nervosa. Eu já disse. Eu estava apavorada. Queria parecer forte. Talvez tenha dito coisas sem pensar, inventado detalhes. Só queria que você acreditasse que eu estava calma. Na verdade, eu sei. Cortou-o seco. Você já explicou isso 1000 vezes. Ele deu alguns passos, como se pesasse cada palavra. Mas há algo de que nunca falamos. A despedida ao amanhecer. Eu me lembro com clareza. Depois que você me deu sua pulseira, eu a puxei para perto, abracei você por um longo tempo e beijei seu rosto. Acho que foi ali que me apaixonei. E eu por você, disse ela, a voz quase um sussurro. Benjamin se deteve, fitando-a. Então você se lembra desse momento? Essa era a lembrança mais preciosa para mim. Fiquei triste achando que só eu aguardava. Eu jamais esqueceria aquele abraço. Foi ele que me deu forças para continuar quando fui buscar ajuda. Então você não esqueceu, retrucou ele, mas desviou os olhos, a voz carregada de algo que ela não soube nomear. Claro que não, ela afirmou, tentando decifrá-lo. Benjamin virou-se novamente para a parede, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. Maria Eduarda sentiu o ar mudar, uma tensão súbita que lhe gelou a espinha. Quando Benjamin finalmente se recompôs, voltou-se para ela. O olhar, antes distante, agora ardia de uma frieza calculada. Sua voz saiu pausada, cada sílaba como um golpe. Eu conheci muitos tipos de mulheres sem escrúpulos na vida, mas poucas foram tão longe quanto você. Maria Eduarda arregalou os olhos, a voz presa na garganta. Benjamin, por que você está falando... É Alteza. A correção veio como um estalo. Para você, é Vossa Alteza. O tom seco e cortante a fez recuar um passo, quase tropeçando. Sempre diziam que o olhar dele era frio, mas nada a preparara para aquele brilho sombrio, duro como lâmina. Nos primeiros dias não desconfiei de nada, disse ele, a voz baixa, porém afiada. Eu não lembrava bem o rosto de quem me salvou, mas os traços, seus traços batiam com a minha memória. A cena de 10 anos atrás voltou à mente dele. A única luz vinha da lareira, a manhã invadida por frestas na madeira podre. Sua visão turva tornava impossível distinguir com clareza o rosto da garota que acreditava se chamar Alessandra. Por isso guardara segredo, não queria oportunistas. Benjamin começou a andar em círculos. O som firme dos sapatos contra o piso ecoava como um aviso. O ar ao redor parecia mais denso, e Maria Eduarda abaixou o rosto, incapaz de sustentar a própria mentira diante daquela presença que a dominava. Ele parou diante do quadro de Alessandra. Passou o dedo pela moldura, sem desviar o olhar da pintura. Depois da surpresa de reencontrá-la, comecei a perceber, disse agora com uma calma perigosa, que sua personalidade não combinava com a dela. Mas me convenci de que era natural. Você havia amadurecido. Benjamin respirou fundo, o olhar ainda preso à tela. Só que então percebi algo, não em você, mas em mim. Virou-se devagar, a expressão grave. Quando estávamos juntos, eu sorria, me alegrava, mas não era real. À noite, sozinho,
Meu pensamento vagava para outra mulher. Ele apontou para o quadro. Eu nunca vi em você a alma dessa garota. Vocês se parecem por fora, mas por dentro, nada. E nesses últimos dias, eu quase enlouqueci achando que o erro era meu. O coração de Maria Eduarda batia como um tambor desgovernado. Sabia que chorar ou implorar não mudaria nada. Mesmo que pena de morte não existisse mais em Lilbor, enganar o futuro rei era um crime grave. Ainda assim, sua mente fria calculava a única saída. Ela deu 3 passos trêmulos e caiu de joelhos diante dele. Por favor, Alteza, deixe-me explicar desde o início. Não nego o mal que fiz, mas preciso contar tudo. Ele cruzou os braços. Estou ouvindo. A verdadeira pessoa que o salvou naquele dia foi minha irmã. Sua irmã? A sobrancelha dele ergueu-se, mas o tom revelava que não havia surpresa. Sim, Maria Luísa. Curioso, murmurou Benjamin como se ponderasse. Ela nunca demonstrou que me conhecia. Maria Eduarda não cairia sozinha. Desde o início tinha isso em mente. Se desmascarada, jamais permitiria que sua irmã, que aos seus olhos sempre lhe subtraiu tudo, fosse feliz. Ela o reconheceu quando Vossa Alteza começou a se tornar público, continuou Maria Eduarda, a voz vacilante, mas nunca quis procurá-lo. Depois do casamento de vocês, cada vez que falávamos, eu a pressionava a contar a verdade. Na corte corria o rumor sobre a jovem que o salvara. Eu insisti, mas ela sempre dizia que não podia corresponder a esse sentimento. Por isso, guardou o segredo. O sangue de Benjamin ferveu de novo. Então você achou de bom tom me fazer de palhaço e tomar o lugar dela? Alteza, eu juro. Maria Eduarda ergueu as mãos, a voz trêmula. A ideia não foi minha, foi da Malu, só dela. Benjamin virou-se de costas, os ombros tensos. Conhecia a liberdade que Maria Luísa tanto prezava, e por mais que soubesse que ela não partilhava de seus sentimentos, era difícil acreditar que ela pudesse ter tramado algo assim. Maria Eduarda sabia que precisava ser mais convincente. Ela sabia que precisava jogar bastante sal na ferida. Para sua sorte, ela conhecia a ferida mais recente de Benjamin. Dissimulada, prosseguiu com suas mentiras. Por favor, escute. Minha irmã não fez nada por maldade. Tudo mudou quando ela reencontrou Heitor em Monte Assis. Ao ouvir o nome, Benjamin girou o corpo de súbito, os olhos faiscando. Era o sinal que ela esperava. Heitor sempre foi o grande amor da minha irmã, continuou, aproveitando a brecha. Ela nunca se conformou com a forma como ele desapareceu. Em Monte Assis, eles se viram outra vez, conversaram. Ela o perdoou. Foi aí que ela começou a sonhar em ter a vida de antes e pensou em mim. Maria Eduarda deu um passo adiante, a voz suave, quase suplicante. Eu nunca escondi de ninguém o que sinto por Vossa Alteza. Minha irmã sabia do meu amor, de cada tentativa frustrada de me aproximar do Senhor, então foi ela quem sugeriu que eu me passasse por sua salvadora. Benjamin respirava curto, o peito subindo e descendo em espasmos. Ela seguiu, cada palavra mais calculada que a anterior. Malu passou dias estudando uma forma de anular seu casamento sem ferir as leis do acordo de Mudra. Descobriu que, se um príncipe se casasse com 2 mulheres da mesma família, o primeiro casamento seria automaticamente anulado. Na cabeça dela, Vossa Alteza se apaixonaria por mim acreditando que eu era a mulher daquela noite, e assim me tomaria como esposa. Benjamin cambaleou até uma cadeira, afundando-se nela como se o peso do mundo tivesse caído em seus ombros. Mas ela não pensou só nela, Alteza, insistiu Maria Eduarda, a voz em súplica. Pensou em mim. Ela me ama. Queria a minha felicidade. Sempre teve pena da minha devoção. Eu nunca olhei para outro homem. Sempre esperei por você. Ela só queria me dar uma chance e acreditou que também estaria ajudando o senhor a encontrar a felicidade. Chega! O grito explodiu, acompanhado de um estrondo quando ele bateu a mão na mesa. Não quero mais ouvir sua voz. Volte para o inferno de onde veio e fique lá até nova ordem. Benjamin estava rubro, o olhar em chamas. Maria Eduarda recuou, muda, de terror. Há alguém aí fora? A voz dele ecoou pela sala. A porta se abriu de imediato, um guarda imperial entrou em posição. As ordens, Alteza. Receba meu decreto verbal. A senhorita Maria Eduarda está em prisão domiciliar por tempo indeterminado. Escolte-a até a residência dela, agora. Sim, Alteza. Maria Eduarda ficou imóvel por um instante, antes que o guarda a conduzisse. O som da porta se fechando atrás dela foi como um selo final.
Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é para o caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. Com um olhar vazio, as palavras saíram da boca de Benjamin como um sussurro de névoa, manso, quase sereno, um contraste gritante com o vendaval de 24 horas antes. Quando ele expulsara Maria Eduarda do estúdio como se ela fosse uma praga a ser fumigada. O sol da manhã filtrava pelas janelas altas do palácio, banhando a sala em tons dourados, mas o ar entre eles era denso, carregado de fantasmas recém-desenterrados. Carlos escutava em silêncio. Não ousava interromper. Primeiro, porque a serenidade de Benjamin soava deslocada para alguém que acabara de ver ruir, de forma sutilmente trágica, a história de amor de uma vida inteira. Segundo, porque tudo que ouvira era difícil de acreditar. Para ele, Malu jamais parecia capaz de algo tão calculado. E se as coisas não forem exatamente como Maria Eduarda contou? Arriscou por fim. Você precisa ouvir a Malu antes. Benjamin franziu de leve e senho, mas a voz permaneceu firme. Eu não sou tolo, Carlos. Sei que aquela dissimulada pode ter mentido em parte, ou em tudo. Mas mesmo que a irmã tenha inventado sozinha, Maria Luísa não é inocente. Você mesmo lhe contou a história. Carlos coçou o queixo, reconhecendo que, nesse ponto, ele tinha razão. E o que pretende fazer? Benjamin não respondeu. O silêncio se alongou, até Carlos insistir. No estado em que ela está, não tem condições de responder por nada. E... respirou fundo. Vossa Alteza tem outro assunto mais urgente, o casamento real. Um meio sorriso sombrio e quase imperceptível curvou os lábios de Benjamin. Ele fechou os olhos, como quem projeta uma imagem na mente. Quando voltou a abri-los, falou com tranquilidade inquietante. Por que acha que eu faria algo contra a minha própria esposa? Carlos estreitou os olhos, desconfiado. Benjamin se ergueu, caminhando devagar pela sala. Sempre fui chamado de muitas coisas, disse com um tom quase reflexivo. Nunca perdi tempo com a opinião dos outros, mas hoje admito. Obstinado, teimoso, obcecado, esses sim são rótulos que me definem. Por que está dizendo isso? Carlos perguntou, sentindo um arrepio. Aquela serenidade incomodava. Benjamin parou diante de um aparador, cruzou os braços e o fitou. Há 10 anos, sonhei em fazer da garota que me salvou minha esposa, minha princesa. Os anos passaram e eu nem sabia se ela estava viva. Acabei seguindo conselhos e desistindo. Mas 9 anos depois, o destino a trouxe para mim. Por conta de uma tradição arcaica e de uma lei que há muito já deveria ter sido revogada, minha Alessandra foi forçada a se casar comigo. Um leve brilho atravessou o olhar dele. Não tenho dúvidas de que Maria Luísa não compartilha de minha ambição. Mas eu sou obstinado, sou teimoso, não aceito um não. Dê um passo à frente. Farei dela uma princesa. Não me importa a sua origem, nem a opinião da rainha, nem a do país. Maria Luísa será a princesa coroada. Carlos baixou a cabeça, um pensamento silencioso lhe atravessando a mente. Benjamin se apaixonou por Malu 2 vezes, sem saber que ela e Alessandra eram a mesma mulher. Para um homem tão complexo, amar a mesma pessoa 2 vezes, é claro que ele não ia deixá-la escapar uma segunda vez. Ainda assim, havia algo que o inquietava. E se ela não aceitar? Perguntou, quase sussurrando. Benjamin não hesitou. A serenidade de sua voz soou como um decreto. Essa possibilidade não existe. O quarto do hospital, banhado pela luz pálida do entardecer, parecia pequeno demais para conter o peso das emoções que o atravessavam. Malu estava de pé junto à janela, os olhos perdidos na paisagem urbana de Lilbor, um mosaico de torres antigas e arranha-céus reluzentes, o horizonte cortado pelo brilho distante do rio. Seu reflexo no vidro era uma sombra frágil, mas os ombros retos traíam uma determinação que não a dor ou os remédios podiam apagar. Sara encontrou Malu de pé junto à janela, o olhar perdido no horizonte. A senhora está acordada, disse, surpresa. Desculpe por deixá-la sozinha, fui ligar para minha mãe do lado de fora para não incomodá-la. Malu não se virou. Os olhos fixos no mundo além da vidraça, como se buscasse respostas nas nuvens que se desfaziam no céu. Sara, com o que meu marido trabalha? A moça hesitou, ajustando a postura. Bem, eu realmente não sei.
Quando fui contratada, não fiz perguntas. Achei que na minha posição não seria apropriado. Malu inspirou fundo, ainda fixando a paisagem. A essa altura já não conseguia afastar a desconfiança. Benjamin não era um homem comum. Não era só a deferência dos médicos, o cuidado exagerado dos seguranças, ou o modo como Sarah tropeçava em formalidades. Naquela manhã, ao acordar com a mente um pouco menos enevoada, ela juntara os fragmentos. Certa vez, ao se referir ao seu enigmático marido, Dr. Guilherme quase o chamava de sua Al, antes de se corrigir para senhor. Na época, seu corpo frágil e a mente enevoada deixaram passar o deslize. Mas naquela manhã, as peças começavam a se encaixar. Naquela noite, Benjamin entrou no quarto. Era a primeira visita desde que soubera que ela, e não a irmã, era a Alessandra. Havia nele algo diferente, o semblante mais grave, mas um brilho peculiar nos olhos. Por que não veio ontem? Ela perguntou após responder às perguntas de praxe sobre sua saúde. Tive assuntos de trabalho. Imaginei. Ele a observava com atenção silenciosa, mas a mente vagava. Chegara decidido a manter distância. Ele queria manter um pouco sua dignidade, ergueu um muro entre eles, entre o amor que ainda o queimava e a traição que Maria Eduarda jogara no seu colo. Mas a simples presença dela desarmava qualquer defesa. Como era possível? Como ela ainda o desmontava, mesmo depois de tudo? Por mais que tentasse, não conseguia imaginar a vida sem Maria Luísa. O orgulho lhe sussurrava para encerrar aquela história, mas o coração tornava essa ideia impossível. Ouvi dizer que você se irritou com os seguranças e com o acompanhante. Sei que está cansada do hospital, mas precisa ser paciente. Não vou negar que é exaustivo, mas não foi isso que me incomodou. Hoje de manhã eu queria descer pela primeira vez e caminhar no jardim, e Sarah, junto com os seguranças do elevador, me impediu. Perguntei por quê, mas ninguém respondeu. Benjamin permaneceu em silêncio, a mente distante. Ela percebeu o olhar ausente e franziu a testa. Você tá bem? Ele engoliu seco e, em vez de responder, retomou o assunto. Eles apenas seguiam ordens. Disso eu não duvido, mas estou curiosa. Curiosa sobre o quê? Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nos dele, procurando rachaduras. Os quartos desse corredor estão vazios. Mesmo assim, há um total de 6 seguranças vigiando sabe-se lá o quê. Posso ter esquecido muitas coisas, mas sei que algo não se encaixa. Essa vigilância toda não é por minha causa, é por você. Benjamin inclinou a cabeça num gesto discreto, mas o peso em seu semblante se intensificou. Malu se perguntou que fardo um homem tão jovem carregava para ter aquele olhar. Está só curiosa ou com medo do que possa descobrir? Desde que meu marido não esteja envolvido com nada ilegal, não tenho por que temer. Ele sorriu de leve. É bom que pense assim. O silêncio se prolongou, denso. Por que tanto mistério? Ela insistiu. Não é mistério. Sempre fui assim. Além do mais, você precisa se esforçar para lembrar. Se eu entregar tudo, não terá graça. Olhe para mim e tente. Malu suspirou, impaciente, as mãos se fechando em punhos sobre o lençol. Venho tentando desde a primeira vez que o vi, mas não sou do tipo que gosta de enigmas. A verdade é que ouvi algumas coisas. Ele a fitou atento. As palavras de Maria Eduarda ecoavam em sua mente. A acusação venenosa de que Malu orquestrara a farsa, de que era uma manipuladora tão fria quanto a irmã. Aquilo plantara uma semente de dúvida em Benjamin, uma suspeita cruel. E se a amnésia fosse apenas mais uma camada do engano? Ele a observava agora, procurando sinais de falsidade, mas tudo o que via era a frustração crua nos olhos dela. Certa vez o Dr. Guilherme quase se referiu a você como Sua Alteza. Outro dia ouvi Sarah usar o mesmo tratamento ao telefone. Eu estava meio sonolenta, mas agora, vendo como todos o tratam e olhando para você, não parece um homem comum. E eu sei que Lilbourn é uma monarquia. Lembro que é governada por uma rainha. Está certa, ele disse, a voz firme. Certa de que o país tem uma rainha ou de que você é um príncipe? Benjamin leu a impaciência em seu olhar e soube que ela não fingia a perda de memória. Sobre as duas coisas, disse ele, enfim, sem afetação, as palavras caindo como pedras num lago calmo. Malu o encarou longamente antes de baixar a cabeça, atônita, os dedos amassando o lençol com força. Como isso é possível? Como alguém tão comum como eu, ela tentava reorganizar o pensamento. Um príncipe?
murmurou, erguendo o olhar. Eu gostaria de achar que é uma piada, mas você é muito sério para isso. E não sou qualquer príncipe. Sou o herdeiro. Ela piscou, tentando processar. E isso significa que sou o próximo a ocupar o trono. Tudo parecia inverossímil, mas Benjamin, com sua elegância fria e aquela presença quase régia, tornava o impossível estranhamente plausível. Uma pontada latejou na cabeça de Malu. Ela levou a mão à têmpora e murmurou, quase para si. Então o Dr. Guilherme... Ela parou no meio da frase, mas se perdeu em pensamentos. Dr. Guilherme tinha razão ao dizer que eu poderia ter sonhado ou me confundido. O que ia dizer? Benjamin a observava atento. Quando contei ao médico que me lembrava de você, do lugar onde nos encontramos, que você era militar... Ah, que bagunça! Por isso ele achou que eu estava confusa. Malu apertou os olhos, tentando organizar as memórias. O homem das minhas lembranças não conseguia falar. Ele escreveu o nome na palma da minha mão. Fez uma pausa, a expressão revelando a súbita percepção do engano. Eu pensei que fosse você porque o nome era Benjamin. Você não pensou errado, respondeu com calma. Era eu. Ela o encarou, surpresa. O quê? Então, você era mesmo aquele militar? Benjamin inclinou levemente a cabeça em confirmação. Mas como? Há pouco você disse que é o herdeiro do trono? Justamente. Como futuro governante, como poderia exigir que os jovens servissem ao exército se eu mesmo não tivesse feito? Ao atingir a maioridade, fiz como qualquer outro rapaz do país. Malu sentiu um alívio quase infantil. Sorriu, pegando a mão dele. Menos mal, então eu não estava louca. Mas Benjamin afastou a mão, erguendo-se da cadeira com uma frieza repentina. Acho que já ajudei o suficiente por hoje, preciso ir. Mas o toque, tão natural para ela, foi um golpe para ele. Benjamin retirou a mão com um movimento brusco, quase instintivo, levantando-se da cadeira como se o contato queimasse. A frieza em seus olhos era uma muralha, uma tentativa desesperada de proteger o coração que ainda sangrava pelas palavras de Maria Eduarda, a traição, o plano, a dúvida que o corroía. Conversei com o Dr. Guilherme. Ele disse que você já pode ser acompanhada pelos médicos e enfermeiros do palácio. Amanhã terá alta. Boa noite, Maria Luísa. Até amanhã. Ela o fitou sem compreender a mudança de tom, enquanto ele se voltava para sair. Espere! Exclamou. Ele se virou, o rosto ainda fechado, mas os olhos traíam um lampejo de curiosidade. Malu fez menção de se levantar, as pernas trêmulas desafiando a fraqueza do corpo, mas Benjamin cruzou o quarto em 2 passos largos, a mão erguida como um aviso. Não se levanta, ordenou, a voz firme, quase ríspida. O ferimento em sua perna inflamou porque você não ficou quieta hoje. Estou bem, insistiu, deslizando até a beira da cama, o rosto franzido em teimosia. Não seja cabeça dura. Malu cedeu, sentando-se na borda do leito, mas seus olhos o cravaram com uma intensidade que parecia desmontar as defesas dele. Ela respirou fundo, a pergunta queimando na garganta. Por que você se casou comigo? Por que as pessoas se casam? Ele respondeu com um meio sorriso amargo e enigmático, curvando os lábios. Malu devolveu-lhe o mesmo tipo de sorriso. Você sempre tem um jeito estranho de responder. Espero não me acostumar com isso. Virou o rosto, pensativa, e retomou. Ninguém da classe média se casa com um príncipe em Lilbor, mesmo que ele esteja apaixonado. Então disso você se lembra? Sim. E além disso, hesitou. Além disso, ele a provocou, a sobrancelha arqueada. Você não parece apaixonado por mim. Ele a encarou, o rosto uma máscara de seriedade esculpida em mármore. Então, lentamente ergueu a mão. Seus dedos traçaram a linha delicada da mandíbula dela, um toque tão leve que era quase um sussurro contra a pele. O polegar roçou os lábios dela, demorando-se ali, suave, mas invasivo. O ar no quarto mudou, tornou-se denso, quente. Malu estremeceu, o coração disparando. Como ele fazia isso? Como podia ser tão frio, tão contido, e ainda assim exalar uma aura de predador faminto, pronto para devorá-la inteira? O olhar dele era um paradoxo, distante, analítico, mas queimando com algo primal, algo que a fazia sentir-se exposta, desejada, quase consumida. Os dedos de Benjamin continuaram sua dança perigosa, brincando nos lábios dela com uma intimidade que beirava o proibido. Ele queria aqueles lábios, não, mais que isso. Queria ela, com uma urgência que crescia como uma tempestade dentro dele, ameaçando romper as amarras do autocontrole. Se a beijasse agora, sabia que não pararia ali.
Seria como abrir uma represa. Os lábios dela seriam apenas o começo, e ele se perderia, tomaria tudo o que ela era, sem hesitar. Mas ela estava ali, frágil, o corpo ainda marcado pela dor, a mente fragmentada pela amnésia. Ele esperara 10 anos por ela, uma década de noites assombradas por uma mulher sem rosto, uma pulseira guardada como talismã. Podia esperar mais alguns dias. Com um esforço quase físico, ele afastou a mão, mas antes levou o polegar, úmido com o toque do interior da boca dela, aos próprios lábios, roçando-o como quem prova um veneno doce. O gesto era deliberado, íntimo, quase provocador. Malu arregalou os olhos, o choque misturado com algo que ela não ousava nomear, o rosto corando contra sua vontade. Está enganada, Benjamin retrucou finalmente, a voz baixa, quase um sussurro, carregada de uma intensidade que a fez estremecer. E se quer saber, a única pessoa que não está apaixonada aqui é você. Não por mim, pelo menos. Benjamin não esperou réplica. Com um último olhar, uma mistura de mágoa e determinação, ele virou as costas e saiu, o som dos passos ecoando como um adeus não dito. Malu havia percorrido cada corredor do palácio em busca de lembranças que pudessem iluminar o vazio em sua mente. Mas sua tentativa estava fadada ao fracasso. A única ala em que realmente estivera era a oeste, o setor administrativo. Justamente o único lugar que, por achar sem importância, ela não visitara. Agora, diante da penteadeira, observava a fileira de cosméticos caros e importados que diziam pertencer a ela, assim como cada peça de seu luxuoso quarto. Puxou a primeira gaveta e deparou-se com um brilho quase intimidante, joias e acessórios que não despertavam nenhum lampejo de memória. Essas peças mais simples são para o dia a dia, senhora, explicou Eliette, a governanta do palácio de Benjamin, postada discretamente atrás dela. As de ocasiões especiais ficam no segundo compartimento do closet. Há ainda as joias do tesouro no subsolo, guardadas há gerações pela família real. Malu ficou surpresa com o que a governanta chamava de simples. Tomou um grampo de prata com uma safira minúscula, depois um broche, um bracelete. Por fim, segurou um colar de pérolas. Algo lhe pareceu familiar. Estranho. Parece pérola de verdade. O que quer dizer com pérola de verdade, senhora? Eliette arqueou as sobrancelhas. Que não é semi-joia. O tom da governanta endureceu, como se a observação fosse quase uma ofensa. É claro que não é. Nada que pertença à sua posição pode ser falso. Jamais diga algo assim de novo. Malu fitou-a pelo espelho, sentindo o peso da reprimenda. Devolveu o colar ao lugar e continuou examinando as joias, até que um anel com uma pedra de diamante chamou sua atenção. Então estas são as minhas peças mais simples? Perguntou. Exatamente. Antes de casar eu tinha minhas próprias joias, poucas e nada tão valioso, mas eram minhas, compradas com meu dinheiro. Por que não as vejo aqui? Estão no closet, na segunda sala, indicou a direção. Quer que eu as traga? Não precisa, eu mesma verei. As duas seguiram para o closet. Eliette mostrou uma caixa onde as joias antigas repousavam sobre outra, com documentos como passaporte e diplomas. Quando Malu abriu a tampa, a governanta arriscou. Então a senhora está começando a se lembrar? Aos poucos, admitiu. Alguns objetos parecem acionar memórias. Esse colar, por exemplo. Depois ela tocou uma pulseira, o sorriso vindo com a lembrança difusa de posse. Em seguida, segurou um par de brincos. Estes eu me presenteei com o meu primeiro salário de médica. Este colar era de minha mãe, disse, mostrando uma corrente de ouro com pingente de morganita. E essa? Levantou uma pulseira com pequenas pedras verdes, hesitou. Essa eu não sei. Não se preocupe, senhora. Tome um pouco do chá que trouxe antes que esfrie. Malu fechou a caixa, mas seus olhos prenderam-se a um vestido marrom pendurado num cabide. Eu mesma escolho minhas roupas? Perguntou, examinando-o. Sim, senhora, mentiu Eliette com a naturalidade de quem guarda um segredo. Tem certeza? Esse vestido não é do meu agrado. Não gosto de marrom. A governanta buscou uma desculpa rápida. Talvez tenha aceitado a sugestão da estilista pessoal. Malu apenas devolveu o vestido e passou a olhar os sapatos. Nenhum deles despertava qualquer recordação. Tão refinado, e ainda assim nada aqui parece meu. Como isso é possível? Pensou, enquanto os dedos deslizavam por uma echarpe de seda estampada. Dona Eliette, disse enfim, a voz mais baixa. Como foi o meu casamento? Eliette endireitou a postura, cautelosa. Sua Alteza recomendou que a senhora se esforce para lembrar sozinha. É também orientação do médico. Aquela já era pelo menos a 5ª vez que Malu ouvia aquela resposta, o que a fez concluir que se tratava de uma fala ensaiada.
Não se demorou pensando nisso. Benjamin lhe entregara um livro grosso sobre regras, protocolos e a história da família imperial, e ela tinha apenas uma semana para estudá-lo. Mais tarde, uma professora chegaria para iniciar as aulas de etiqueta, e segundo sua secretária, sim, agora ela tinha uma secretária, outros professores também viriam para ensiná-la em diferentes áreas. A senhora tem dúvidas de que é a esposa de Sua Alteza? Perguntou Eliette. Quando cheguei ontem, a primeira coisa que Gabriela me mostrou foi nossa certidão de casamento. Mas mesmo que não tivesse mostrado, por que o príncipe herdeiro mentiria sobre algo assim? Não faz sentido. Só me sinto estranha com tudo isso. Mesmo que eu não me lembre de boa parte da minha infância e juventude, é especialmente esquisito não ter nenhuma lembrança dos últimos 12 meses. É realmente estranho, murmurou Eliette quase sem perceber que falava. Às vezes, a governanta se perguntava se Malu não estaria fingindo, mas desde a chegada da futura princesa, ela a acompanhava de perto e não percebia sinais de simulação. Ainda não vi Benjamin desde que saí do hospital. Ele é sempre muito ocupado, sempre foi. Eliette se virou e falou em tom reflexivo. Eu tinha esperança de que quando se casasse ele mudasse, mas pelo que vejo... Malu permaneceu pensativa por alguns instantes e depois perguntou: a que horas ele retorna? Ele disse que não chegaria para o jantar, senhora, mas devo avisar que dentro de 1 hora o alfaiate virá tirar suas medidas. Veja este lugar, dona Eliette. Por acaso meu marido ainda acha que tenho poucas roupas? Ouvir Malu referir-se a Benjamin como meu marido trouxe à memória de Eliette a ocasião em que ele revelou seu casamento e ela duvidou. Como pude pensar que ele mentia? Ele se apaixonou por ela 2 vezes, e mesmo assim, essa jovem colocou a irmã nessa história para enganá-lo e afastar-se. Ele diz que a maior punição pelo que ela fez é tirar-lhe a liberdade, mantendo-a para sempre ao seu lado. Faz-se de indiferente, mas só eu sei o quanto ele está sofrendo, ponderou a governanta em silêncio. Pelo visto, ele é aquele tipo de marido que compensa a ausência, enchendo a esposa de presentes, Malu comentou. Mas não sou esse tipo de pessoa superficial. Dispense o alfaiate. Não podemos, senhora. Ele precisa tirar suas medidas para confeccionar sua túnica, Eliette hesitou. Malu insistiu. Eliette a fitou por um instante, pensando no que dizer, e respondeu. Não tenho permissão para falar sobre isso. Creio que ainda hoje Sua Alteza contará o motivo pessoalmente. A noite caía sobre o palácio oriental como um véu de veludo, as estrelas piscando timidamente no céu de Lilbor. Benjamin cruzou a porta com passos largos, a tensão do dia ainda grudada nos ombros como uma capa invisível. Sua primeira parada foi o escritório administrativo, onde encontrou Dona Eliette imersa em alguns papéis. Ele foi direto ao ponto. Como foi o dia dela? Perguntou, a voz baixa, quase um murmúrio, mas carregada de uma urgência que não conseguia disfarçar. Respondi como Vossa Alteza ordenou, mas acabei mencionando a túnica sem querer porque ela queria dispensar o alfaiate. Fora isso, não notei nada de estranho. A governanta concluiu o relatório. Tudo bem. Onde ela está agora? No Jardim de Bordeaux, estudando o livro que Vossa Alteza lhe entregou. Meu Deus! Ela mal saiu do hospital e já está se expondo ao vento. Tentei impedi-la, mas ela vestiu um casaco e desceu do mesmo jeito. Certo, vou me juntar a ela. Prepare chá, biscoitos e... Como era o nome daquilo? Benjamin ficou alguns segundos em silêncio, tentando se lembrar. Tem algo com chuva no nome. Bolinhos de chuva, ajudou a governanta. Isso mesmo. Ele pouco sabia sobre os gostos de Malu, mas pensou nos bolinhos de chuva e no chá ao lembrar da conversa que ela tivera com o ex-tutor quando estava no Jardim Imperial no dia do seu aniversário. É um bolinho de trigo frito em óleo. Não me parece muito apropriado para quem ainda está se recuperando, ponderou Eliette. Entendi. Então leve apenas o chá e os biscoitos. No Jardim de Bordeaux, as árvores erguiam-se como sentinelas rubras, suas folhas brilhando sob a luz suave das lâmpadas incandescentes. Malu estava sentada em uma cadeira de jardim almofadada, o livro de protocolos aberto sobre a mesa, mas os olhos vagavam pelas páginas sem foco. Benjamin a observou de longe por alguns minutos, escondido pela penumbra, o coração apertado pela visão dela, tão frágil, tão teimosa, tão ela. Ele queria tanto odiá-la por aquele seu espírito livre e inflexível, mas tudo o que ele conseguia era desejá-la mais ardentemente. Mesmo que ela quisesse tomar seu coração e esmagá-lo com as próprias mãos, ele não se importaria. Ele só precisava que ela estivesse ao lado dele. Ele só precisava que ela estivesse ao seu alcance. Quando Eliette chegou com a bandeja, o tilintar das xícaras quebrou o silêncio, e Malu olhou por cima do ombro, os olhos encontrando os de Benjamin antes que ele pudesse disfarçar que chegara ali há muito tempo. Ele se aproximou em silêncio,
sentando-se na cadeira à frente dela, o rosto uma máscara de serenidade que escondia o tumulto interno. Assim que a governanta se retirou, Malu encarou Benjamin. Ele, impassível, começou a servir o chá, primeiro na xícara dela e depois na sua. Malu pensou que ele era sem dúvida a pessoa mais serena e de poucas palavras que já conhecera. Seus pensamentos estavam confusos e seu mundo parecia desorganizado, mas Benjamin exalava uma tranquilidade que quase a fazia sentir inveja. Naquele instante, ao observá-lo tão calmo e seguro, uma nova lembrança surgiu, a de tê-lo visto em um programa de televisão. Junto com essa memória, veio a imagem de sua irmã. Sim, Eduarda era fã dele. Dizia-se apaixonada pelo príncipe herdeiro. Desde adolescente, repetia que se não se casasse com ele, não se casaria com ninguém. Malu sentiu-se um pouco assustada com a lembrança. Baixou os olhos para o livro, perguntando-se se esse seria o motivo de Maria Eduarda não a visitar. Vendo-a franzir a testa, Benjamin perguntou: "Algum problema?" Malu pensou se deveria falar da irmã. Havia tanta coisa que queria dizer, mas algo lhe dizia que aquele tópico era delicado. Então respondeu: "Moro em um palácio que tem um exuberante jardim de árvores de Bordeaux. Tenho um closet com roupas, bolsas e sapatos de grifes renomadas, uma secretária particular e empregados que me servem 24 horas. Também tenho joias, muitas joias. Seria muito ingrato da minha parte achar que tenho algum problema." Ele colocou uma xícara de chá diante dela, junto com alguns biscoitos, e disse: "Dona Eliette contou que você não quis jantar, então coma um pouco. Se o jantar servido não for do seu agrado, basta pedir para trazerem algo de que você goste. Sei que está na moda ser muito magra, mas você já perdeu peso demais no hospital. Isso pode prejudicar a recuperação." Malu observou o prato com os biscoitos, 4 tipos diferentes. Como Benjamin não sabia de que ela gostava, pedira a Dona Eliette os mais saborosos, segundo o seu próprio gosto. Tinham um aroma delicioso e aparência impecável. Mas a falta de apetite de Malu não vinha apenas do estado de espírito. O medicamento que tomava deixava-lhe o paladar amargo. Ela olhou dos biscoitos para Benjamin, que parecia genuinamente preocupado, acompanhando cada movimento dela com atenção. "Ele é tão bonito? O que teria acontecido para que esse homem se casasse comigo?" Para não decepcioná-lo, ela mordeu um biscoito e o empurrou com um gole de chá. "O que houve entre mim e minha irmã?" perguntou após um momento. "Que eu saiba, nada. Antes do atentado que você sofreu, vocês não se viam nem se falavam por telefone ou mensagens havia pelo menos 2 semanas. Atualmente ela está em Nova York fazendo turismo." Depois que Benjamin desistiu de um segundo casamento e decidiu tornar Malu princesa herdeira, achou prudente afastar Maria Eduarda do país, ao menos até que Malu se lembrasse por conta própria de tudo o que acontecera. "Nova York?" ela exclamou, sorrindo. "Sim, não é tão ruim ser cunhada de um príncipe, mas se você sentir falta dela, creio que ela não se importaria em fazer uma pausa nas férias para ajudar você." Benjamin sabia que Malu era uma boa irmã para Maria Eduarda, mas desconfiava que a recíproca fosse verdadeira. Mesmo assim, como Maria Eduarda era a única família de Malu, ele não queria que ela começasse a desconfiar de sua ausência. Por isso, achou melhor suportá-la por um pouco de tempo. Pensativa, Malu bebeu um pouco de chá e respondeu: "Não parece certo fazer isso, mas eu gostaria de vê-la. Amanhã pedirei à minha secretária que cuide disso." Malu pousou a xícara e encarou o livro por um momento. Benjamin então comentou: "Quando nos conhecemos, você me disse que não gostava muito de estudar. Quem diria que se tornaria tão aplicada? Até virou médica." Malu colocou o marcador na página em que parou, fechou o livro e disse: "Se você me explicar por que preciso estudar esse livro, sinto que o farei melhor e mais rápido. Concentre-se apenas em estudar. Já que você e todos neste palácio nunca respondem diretamente às perguntas sobre mim, responda então a uma curiosidade." Benjamin a fitou sem expressão. Malu prosseguiu: "Em Lilbourn, quem se casa com um príncipe não se torna princesa?" "Não necessariamente." Ela mordeu o lábio, a mente girando. "Por quê? Você gostaria de se tornar uma?" "Não é isso." "O que é então?" "Um pouco antes de chegar, enquanto eu lia sobre esses protocolos, surgiu essa curiosidade, mas é apenas uma pergunta aleatória." "Você gostaria de se tornar uma princesa?" "Perguntei só por curiosidade." "Apenas responda sim ou não", insistiu sem alterar o tom de voz. "Eu não sei. Teria que pensar. Vamos mudar de assunto." Ela inspirou fundo e continuou: "Como foi seu dia?" "Bem cheio", respondeu ele, sucinto, pegando a xícara e soprando o chá com uma calma que a irritava. Malu esperou, os olhos fixos nele, quase desafiando-o a continuar a conversa.
Você não deveria perguntar em seguida, e o seu? Ela provocou, um meio sorriso forçado nos lábios. Benjamin deu um gole lento em seu chá, os olhos nunca deixando os dela, e respondeu com a mesma tranquilidade enervante. A esposa de um príncipe sem ascendência nobre só se torna princesa se a rainha lhe conceder o título, e isso não é muito comum na história de Lilbor. Malu baixou os olhos, os dedos traçando a borda da xícara, a mente girando com a distância que ele mantinha, mesmo estando tão perto. O diálogo entre eles era um jogo de xadrez sem regras claras, cada movimento calculado, mas sem conexão. Antes que ela pudesse responder, ele largou a bomba, a voz tão casual que parecia estar comentando o clima. No seu caso, a cerimônia está marcada para o dia 21 deste mês. Malu congelou, a xícara suspensa no ar, os olhos arregalados fixos nele. O que você disse? Normalmente, o título é concedido no mesmo dia do casamento, continuou ele, como se explicasse um fato trivial. Mas o nosso foi uma cerimônia muito particular. Devido ao seu estado de saúde, pedi à minha avó que sua coroação fosse algo simples. Mas ela não aceitou. Toda a família imperial estará presente, além de ministros, sacerdotes e alguns chefes de estado. Ela regalou os olhos. Também será transmitida na TV e na internet, para todo mundo, finalizou. O choque a engoliu, roubando-lhe as palavras. A xícara tremeu em suas mãos, o chá quase derramando. Benjamin, com aquela calma irritante, tomou outro gole, os olhos fixos nela, como se medisse cada reação. Eu sei que parece surpreendente, mas no momento você só precisa aceitar e se preparar. Espere um minuto, gaguejou ela, a voz falhando. Nós não podemos adiar até minhas lembranças voltarem? Ele colocou a xícara na mesa, os movimentos precisos, e a encarou, a expressão imutável. Há quase um ano, a rainha emitiu o decreto para a coroação da princesa herdeira. Esse decreto tem uma data limite, o dia 21 deste mês. Ela largou a xícara com força, o som ecoando como um protesto no silêncio do jardim. Por que você fala com essa calma? Por que está me contando isso só agora? Benjamin inclinou a cabeça, os olhos suavizando por um instante, mas a voz permaneceu firme. Você sofreu um acidente grave. Depois que acordou do coma, a perda de memória não era o único problema. Por muitos dias, você ficou confusa, sensível, com dores e pressão instável. De que adiantaria receber uma notícia dessas naquele estado? Veja bem, você recebeu alta ontem, já caminhou pelo palácio, conversou com várias pessoas e mantém a mente ocupada. Ainda assim, veja em que estado ficou ao receber essa notícia. Malu levou a mão à testa, massageando as têmporas, como se tentasse reorganizar os próprios pensamentos. Mas por que a rainha acha que precisa de tudo isso? A voz dela soou quase um sussurro. Benjamin manteve o tom sereno. Você não será apenas uma princesa, Maria Luísa. Receberá o título mais aguardado em 18 anos, herdeira da coroa. Além das responsabilidades na administração da corte, você será a mãe do próximo herdeiro do trono e reinará ao meu lado quando eu for rei. O ar pareceu sumir do jardim. Malu levou a mão à boca, as mãos frias, o coração descompassado. Por isso o alfaiate, por isso o livro, as aulas de etiqueta, murmurou, as palavras saindo em fragmentos. Isso é só o começo, continuou ele, o tom calmo, quase didático. Normalmente, uma princesa herdeira é preparada desde a infância. Você terá de aprender agora. Mas não me preocupo com isso. Você é inteligente, vai lidar bem com tudo. Um riso tenso escapou dela, carregado de ironia. Você definitivamente não é alguém que se importe com as coisas que me dizem respeito. Benjamin a fitou em silêncio. Você não faz ideia, pensou ele, as palavras presas na garganta. Eu só aprendi o que é se importar quando você entrou na minha vida. Mas ele não podia dizer isso. Não agora, não com o peso da traição ainda sangrando em seu peito. Em vez disso, desviou, como sempre fazia. O título é só uma formalidade, uma questão de dias e de lei perante o país. Mas para mim, você sempre foi a única princesa neste palácio. Antes só evitávamos te chamar de Vossa Alteza para não te assustar. A partir de agora, acostume-se. Malu franziu a testa, a mente girando com a pergunta que a corroía. Como esqueci algo assim? Como apaguei um ano inteiro, um casamento, um príncipe? O vazio em sua memória era uma afronta, uma traição do próprio corpo. Benjamin, percebendo a tempestade em seus olhos, pegou a xícara dela, despejou mais chá com uma calma exasperante, soprou o vapor e a ofereceu. Beba. Camomila com flor de maracujá silvestre. Ajuda na ansiedade. Ela não pegou a xícara, os olhos fixos nele, brilhando com uma mistura de frustração e desafio. Ansiedade! Repetiu, a voz subindo, quase quebrando.
Ansiedade! Ela afastou a xícara como um gesto brusco, inspirou fundo e deixou as palavras saírem como uma enxurrada. Por uma vez, me responde direito. Por que casou comigo? Você diz que gosta de mim, mas me olha, fala comigo com essa frieza que não engana ninguém. Não acredito que você sinta algo por mim. Foi por causa daquela noite, não foi? Porque eu salvei sua vida. Benjamin ficou em silêncio, os olhos fixos na xícara que segurava, como se pudesse encontrar ali as palavras que evitava. O peso da acusação dela o acertou como um soco, mas ele não cedeu. Colocou a xícara na mesa com cuidado, o movimento lento traindo a tempestade interna. Então foi gratidão, ela concluiu, a voz quebrando. O motivo não importa, disse ele, finalmente, a voz baixa, mas firme. Malu sentiu a irritação subir. Já estou farta de suas respostas evasivas. Diga de uma vez por que se casou comigo. Ele ergueu os olhos, impassível. Sim, porque você salvou minha vida. Ela respirou fundo, a confirmação doendo. Como eu suspeitava, murmurou. Ainda que minha memória falhe, lembro que naquela noite, há 10 anos, nós dois nos ajudamos, cuidamos um do outro. Está sendo modesta, retrucou. Só você cuidou de mim. Não é verdade. Eu me recordo do medo, do pavor, da sensação de estar perdida na floresta. Quando encontrei você, aquilo tudo sumiu. Encontrar alguém naquelas condições foi a minha salvação. Benjamin inclinou a cabeça, intrigado. O que quer dizer? Que se você é infeliz ao meu lado, não precisa ficar preso a mim por causa do que fiz. A ajuda foi mútua. Ele arqueou uma sobrancelha. Eu lhe pareço infeliz? Não sei, mas também não parece feliz. Um lampejo de algo, ferido talvez, passou pelo olhar dele. Até confusa e sem memória, você ainda consegue me desprezar. Malu piscou, atônita. O quê? Quando eu desprezei você? Por que fala por enigmas? Acabou de confirmar que se casou comigo por gratidão. Eu disse que me casei com você porque salvou minha vida, não por gratidão. Pense, se você não tivesse aparecido, eu teria morrido. Não me casaria nem com você, nem com ninguém. Ela estreitou os olhos. O que isso significa? Um leve sorriso, quase sombrio, curvou os lábios dele. Que sou generoso, mas não tanto. Benjamin não tinha habilidades sociais. Além disso, nos assuntos do coração, ele era como uma região cujo inverno era a única estação do ano. Tudo o que ele sabia era que a mulher diante dele era a única capaz de trazer algum calor para aquela terra. Mas ela queria correr solta pelas estações, espalhar as folhas amareladas do outono, sentir o calor do verão e correr pelas alamedas primaveris. Mas parecia que ela odiava com todas as suas forças o inverno. Parecia ser o tipo de pessoa que não estava disposta a pisar numa terra cujo inverno dominava soberano. Pela primeira vez naquela noite, a placidez dele desmoronou. A máscara caiu, revelando um homem ferido, preso entre o amor que o consumia e a dor da traição que ainda não conseguia apagar. Malu o encarou, atônita, tentando agarrar o significado das palavras, mas antes que pudesse responder, ele se levantou, brusco, um movimento cortando o ar como uma lâmina. Sem olhar para trás, desapareceu entre as sombras dos bordôs, deixando-a sozinha com o chá frio, o livro de protocolos e um vazio que parecia maior que o próprio palácio. O céu de Lilbor, normalmente encoberto por um manto cinzento naquela época do ano, abriu-se naquela manhã em um raro espetáculo de sol, os raios dourados cortando a neblina como lâminas de luz. Malu, sentindo o chamado do calor, caminhou em direção à varanda de seu quarto no palácio, o assoalho polido rangendo sob seus pés descalços. Quando deslizou a porta de vidro, ansiosa por um toque de vida, mais uma rajada de vento gelado invadiu o quarto, trazendo uma sensação cortante e que a fez estremecer. Ia fechá-la, as mãos já na moldura, quando parou, congelada por algo mais que o frio. De repente, estava de volta a uma noite distante, em pé sobre a passarela de uma ponte, olhando para o nada enquanto o vento cortava seu rosto. Sentia-se esmagadoramente triste e sabia que aquela dor tinha nome: Benjamin. Era a véspera do casamento deles. Uma lágrima escorreu sem que percebesse. Ela a enxugou com a ponta dos dedos, intrigada. O que teria acontecido entre os dois para deixá-la sozinha, no frio, à beira de um abismo de melancolia e às vésperas do seu casamento? Já fazia alguns dias desde a última conversa no jardim, quando Benjamin saíra desolado após suas palavras, ditas sem pensar. Desde então, a maior pergunta que a atormentava era como havia passado de amiga a esposa de um homem que se dizia apaixonado, mas a tratava com tamanha indiferença.
Quando se perguntava se o amava, uma voz interna sussurrava que sim, que ele fora seu primeiro amor. Não o príncipe de olhos gélidos que a encarava agora, mas o militar ferido daquela noite, 10 anos atrás, na cabana esquecida. Aquele homem que segurara sua mão gelada e com dedos trêmulos desenhava as palavras que queria dizer, que acariciara seu cabelo, afagara seu rosto antes dela partir em busca de ajuda. Mas o Benjamin de agora, ele era um estranho, um enigma de gelo e silêncios. O momento no hospital, quando ele se deitara ao seu lado, abraçando-a com uma ternura que parecia ecoar aquele passado, era apenas um resquício, uma relíquia de quem ele talvez tivesse sido. Durante o dia, todos que a acompanhavam nos preparativos para a coroação notaram sua distração. Alteza? Chamou a professora, erguendo a caneta de laser em direção à tela de projeção. A aula corria sobre os últimos 50 anos da história de Lilbor. Um slide mostrava uma foto da área militar na fronteira de Monte Assis. O lugar acendeu uma fagulha de memória. Ela se viu em um uniforme militar, entrando em uma casa após um longo dia de trabalho. Seu quarto era simples e aconchegante, mas nada como o luxo opressivo do palácio. Sabia que morara ali, uma das residências da família real, embora sem o tratamento que recebia no presente. Alteza, ouviu minha pergunta? Insistiu a professora. Malu apenas lançou um olhar vago, incapaz de responder. No dia seguinte, mais fragmentos surgiram. Em vez de confortá-la, trouxeram ansiedade. Cada nova lembrança só aumentava a confusão. Pior ainda, Benjamin parecia evitá-la, enchendo seus dias de professores e compromissos para que não tivesse tempo de pensar em nada além das obrigações como futura princesa. À noite, incapaz de suportar a incerteza, pegou o celular e pesquisou sobre o marido. Descobriu, surpresa, que ninguém sequer sabia que Benjamin era casado. A imprensa e a população especulavam com fervor quem seria a escolhida para receber o título de princesa herdeira. O celular escorregou de suas mãos. Ela levou os dedos à cabeça, tomada por aflição. As palavras de Benjamin ecoaram. Para mim, você sempre foi, e sempre será, a única princesa no meu palácio. Como ele é estranho, murmurou exasperada. Como consegue me deixar tão confusa? Por volta das 11 da noite, Malu bateu a porta do quarto de Benjamin. Não esperou resposta. Empurrou-a e entrou decidida. Benjamin ergueu os olhos, surpreso. Você ainda está acordada? Perguntou, a voz rouca, os olhos desviando rapidamente dela para os documentos, como se buscasse refúgio na burocracia. Malu avançou, os pés descalços roçando o tapete persa, a postura desafiadora. Quando você não está trancado com seus assessores no gabinete, está no da rainha, e quando está aqui, na ala norte, se enfia no escritório ou na biblioteca, disse ela, parando a poucos passos dele, os olhos brilhando com uma mistura de frustração e coragem. Tive que sacrificar meu sono, não que seja um grande sacrifício, já que não consigo dormir direito ultimamente. Benjamin ergueu os olhos e o olhar dela, direto, sem rodeios, o pegou desprevenido. A camisola, fina demais para o frescor da noite, o fez engolir em seco. Ele se levantou, quase tropeçando na pressa, e correu para pegar um hobby de veludo pendurado em um cabideiro. Com movimentos rápidos, envolveu-a com o tecido, cobrindo-a como se quisesse proteger a ambos de algo. Você não pode sair do quarto assim, exclamou, o tom mais nervoso do que ele gostaria. Mesmo sem guardas aqui em cima, tem câmeras, não percebeu? Malu o encarou, inexpressiva, deixando que ele a vestisse, mas a surpresa, com o nervosismo dele, a fez hesitar. Havia algo quase cômico na forma como ele, sempre tão composto, parecia desmontado por uma simples camisola. Vivi sozinha por muito tempo, Benjamin. Esse tipo de preocupação não me passa pela cabeça. Em Ares, eu ia ao jardim assim, sem problema algum. Ela ergueu o queixo. E para ser sincera, estava distraída demais para notar que minha camisola era inadequada para circular entre meu quarto e o quarto do meu nobre marido. O olhar dele encontrou o dela por um instante, intenso, antes que ele recuasse para a escrivaninha. Malu esperou um segundo e o seguiu, apoiando-se na borda da mesa. Sem erguer os olhos do documento que revisava, ele disse: Imagino que tenha vindo por causa disso, porque tenho estado muito ocupado. Ela murmurou em afirmativa. Então, seja rápida. Ainda tenho muito trabalho. O reino tem 12 ministros, 23 distritos com governadores e uma rainha. E ainda assim o príncipe herdeiro precisa trabalhar até de madrugada? A voz dela soou sarcástica. Benjamin ergueu os olhos por um instante. Era ridículo ter que admitir, mas ele precisava trabalhar até a exaustão para não pensar tanto nela.
Como ele poderia lhe explicar isso? A rainha está em idade avançada e adoece com frequência. Por recomendação médica, ela está afastada. Eu estou respondendo por tudo no momento, lembra? Não esqueci, disse Malu, os olhos estreitando. Mas quando você receber o título, eu vou trabalhar menos, acrescentou ele quase casualmente. Afinal, estou cuidando de todas as tarefas que são suas. Mas fique tranquila, te ensinarei a delegar as tarefas e você poderá exercer sua profissão, se assim desejar. Malu arqueou uma sobrancelha. E eu achando que aquelas aulas de contabilidade, economia e administração eram só para me manter ocupada. Ela olhou para a pilha de papéis na mesa, o tom cortante. Bom saber que você sabe, na teoria, como delegar trabalho. Ele acabou sorrindo, quase sem querer. Então é assim que uma esposa reclama do marido que trabalha demais? A pergunta o surpreendeu tanto quanto a ela. Eu nunca reclamei antes, retrucou, arqueando uma sobrancelha. Benjamin respirou fundo, sério, outra vez. Você estava ocupada demais trabalhando para notar a minha ausência. Um estalo de memória, Monte Assis. Malu se viu almoçando com Benjamin, o mesmo semblante contido. Depois, a governanta avisando para não se atrasar para o jantar. Ela, cansada, tirando o coturno, inventando desculpas para não se sentar com ele. Recordou-se, então, de que estava em Monte Assis por causa do exército. Mas e ele? O que o levara até lá? Seria por ela? E se fosse, ela realmente fora o tipo de esposa que ele acabara de descrever? No que está pensando tanto? Ele perguntou. Que, mesmo você não sendo exatamente um príncipe encantado, não é o tipo de homem que eu rejeitaria sem motivo. Ele inclinou a cabeça. Não se preocupe, a culpa não foi só sua. Eu também não fui um bom marido no começo. Malu arregalou os olhos, uma centelha de descoberta. Apontou o dedo para ele. Você tinha uma amante, foi isso, não foi? Você me traiu e por isso fui para Monte Assis para ficar bem longe de você. Benjamin a fitou, avaliando cada linha de expressão. Seria ciúme? O pensamento quase o fez sorrir. Lembrou-se de Monte Assis? Perguntou apenas. Era isso? Você me traiu? Ela aguardou, tensa. Ele não respondeu de imediato, e ela balançou a cabeça, afastando-se da mesa. Como sempre não vai me responder, estou perdendo meu tempo. Benjamin se levantou, a voz firme, inesperadamente carregada de algo que parecia dor. Esperei por você durante 9 outonos, fez uma pausa, encarando-a. E nesses anos, não posso dizer que fui exatamente fiel. Malu voltou-se para ele, os braços cruzados, o olhar percorrendo Benjamin de cima a baixo. Apesar de não ter namorado ninguém, tive alguns casos de uma noite, mas depois que nos casamos, não dormi com outra mulher, e não pensei em nenhuma outra além de você. O rosto dela, antes tenso, suavizou-se aos poucos. Benjamin percebeu, e não teve dúvida. Aproximou-se, um brilho inesperado no olhar. Você estava com ciúmes? Perguntou, quase radiante. Séria, Malu virou o rosto de lado. Ah, você estava com ciúmes, ele insistiu, um sorriso escapando. No fundo, pensou que se ela sentia ciúmes, é porque havia algo ali. Ele deu outro passo, o impulso de puxá-la para um abraço quase o dominando, mas no último segundo, a lembrança do que Maria Eduarda revelara o atingiu como um golpe. O plano de Malu, a traição, a manipulação para entregá-lo à irmã e se livrar dele. A dor o congelou, o sorriso morrendo em seu rosto, substituído pela máscara fria que ele tão bem dominava. Quero viver nessa ilusão, acreditar que ela me quer? Quando Malu voltou a encará-lo, encontrou aquele rosto de pedra que a irritava. É inacreditável, pensou. Como alguém muda assim em um piscar de olhos? Mas ela não viera para analisar o humor dele. Entrara naquele quarto para testar a si mesma. Não podia passar mais uma noite em claro sem saber o que sentia. Deu um passo à frente, depois outro. Olhou-o firme, diminuiu a distância entre eles e, antes que reagisse, envolveu-o num abraço. Fim da parte 21. A história ainda continua. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa história, estou deixando na descrição e no primeiro comentário o link para a playlist. Ah, e lembre-se de se inscrever para acompanhar a continuação dessa história e também de outras. Nós postamos vídeo novo 3 vezes na semana. E se você gostou, deixe o seu joinha. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!